Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Saudade, hein? Em nome de Jesus, vamos orar para que tudo isso seja como uma onda do mar que vai embora e desapareça. Amém? Eu tenho acompanhado alguns irmãos que estão aí em plena atividade todas as noites, orando com seus filhos, esposa, com a esposa. Isso é muito bom. Que Deus abençoe você, meu amado, que tem dedicado a sua vida. Pastor Robinho, irmão Edson, que tem ido à igreja nas quartas, no sábado, no domingo. Deus abençoe a sua dedicação. Só Deus pode compensar vocês. Aliás, já está guardado, reservado nosso lugar lá no céu. Eu creio. Você crê? Amém. Olha, hoje, nesses dias que temos falado e muitos têm descoberto ou lembrado ou relembrado algumas profecias a respeito desses dias que está acontecendo. Então são profecias que se cumpriu. E não há a melhor profecia que existe é a palavra de Deus. Deus, através do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, alertando a igreja, advertindo a igreja a trabalhar, trabalhando e esperando a sua volta. É isso que a gente tem que fazer. Trabalhando de olho no céu, de olho na volta do Senhor. E a volta do Senhor existe sinais, e são sinais desagradáveis para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não servem a Deus. É terrível, é terror como está acontecendo. Então hoje eu quero ler uma palavra em São Mateus capítulo 9, versículo 35. O título é A Seara e os Ceifeiros. Eu acho que é o momento de pregar essas palavras sobre pregar o Evangelho, porque é tempo estamos chegando no tempo da ceifa. Quando um agricultor, digamos uma lavoura de arroz, quando os pendões de arroz, os cachos de arroz estão inclinados para cima, ainda está verde. Quando ele começa a dobrar, ele dobra e fica amarelinho, aí o agricultor olha e sabe que já está na hora da colheita. Então eu tenho experiência nisso aí, porque eu já trabalhei em lavoura, eu via muito isso lá. E a gente pode ver que olhando para o mundo, olhando para tudo que está acontecendo, principalmente na área da moral do homem, já se percebe que o homem já está caindo. É tempo de ceifar. Quando se olha na falta do amor, o amor também, ele é um sinal que Jesus está voltando. O amor se esfriando, a iniquidade aumentando. Vamos então ler a palavra do Senhor? Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros.
Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Tremendo, né? Então aí está a palavra de hoje. Seara. Jesus admoesta a todos os crentes a estar sempre consciente de que os perdidos têm uma alma eterna. Nós temos que ter essa consciência que o mundo tem alma, todos os homens têm alma. Ela é eterna, só que para a eternidade de Deus e outro para a eternidade do inferno, né? De valor, é um valor incalculável, que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno, como já disse. Então existe essa eternidade, todos terão sua eternidade. Há um versículo que diz assim: onde tu passará a tua eternidade? Louco, ainda hoje vos pedirão a tua alma. Então Jesus nesta noite está nos mostrando que nós temos que ser ceifeiro na obra do Senhor. Amém? Cuidar da lavoura do Senhor. E que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhe anunciar o Evangelho. Ou seja, pessoas poderão ser salvas quando eles ouvem o Evangelho e obedecem o Evangelho. Como você aceitou, nós aceitamos e temos que obedecer para passar a eternidade com Jesus. Então, vamos ficar fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Meu amado, depois ele fala: rogai, pois, o Senhor da seara. Este versículo contém 2 princípios espirituais de Deus. Antes de Deus realizar uma obra, geralmente ele conclama, ou seja, chama o seu povo, anuncia o seu povo. Ele pede que o seu povo entre em oração. É nessa fase da nossa vida que estamos vivendo. É o momento da oração e a pregação do Evangelho. Uma vez o povo em oração, Deus realiza a obra. É você de joelho e Deus fazendo a obra. É você de joelho orando, evangelizando, é Deus entrando no coração do pecador, libertando, em nome de Jesus. Portanto, Deus se limita às orações do seu povo. Fica claro no contexto. Que tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino? É uma pergunta. Que tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino? O preguiçoso ou o trabalhador? Ou o nécio, ou incrédulo, ou sábio, ou fiel? Que tipo de trabalhador é esse? Ele ensina e prega o evangelho do reino. Esse é o obreiro que Deus quer. Aquele que ensina e prega o evangelho do reino. E segundo, e também aquele que cura os enfermos e expulsa demônios. Este é o obreiro na seara do Senhor. Você foi chamado para essa seara, meu irmão, meu obreiro de Deus. Lembre-se que o Senhor virá. Eu fui trabalhador braçal, não me esqueço disso. Meu pai era feitor, trabalhei algumas vezes com ele. Me lembro quando ele, pela manhã, ele marcava a tarefa para nós executarmos o trabalho durante o dia todo. Então ele marcava a tarefa e dizia: sua tarefa do dia de hoje é isso aqui. Então eu tinha uma enxadinha meia boca, custava terminar aquela tarefa. Mas quando chegava no final do dia, lá para as
quase 3 horas, 4 horas da tarde, eu já cansado de trabalhar, e chegava meu pai, o feitor, para verificar se de fato o meu serviço tinha sido feito, se eu tinha conseguido tirar aquela tarefa e se estava bem feito também. Ele olhava, ele iria aprovar ou não a minha tarefa depois de concluída. E se eu não terminasse a tarefa, eu não ganhava aquele dia, eu tinha que voltar no dia seguinte para terminar a tarefa. Eu me recordo uma vez que ainda, isso já não foi com meu pai, foi com outro feitor, que ele passou uma tarefa para nós capinarmos 7 linhas de cana, no alqueire de cana, e eu tentei, era rebelde, garoto rebelde, eu tentei enganar aquele feitor. Eu fazia só as cabeceiras da linha de cana e fazia do outro lado. E o meio eu só amassava com a enxada. Mas eu não sabia que ele estava atrás de mim, observando o jeito que eu estava trabalhando. Eu estava passando por cima do mato e não carpia direito. Só fazia bem feitinho, só as cabeceiras, a entrada e a saída. E quando eu terminei, ele perguntou para mim: já terminou? Eu falei: já. Ele falou: você não terminou, você só fez as cabeceiras, você vai repassar todo o serviço que você fez. Eu não ganhei o dia de trabalho, que eu tentei enganar aquele feitor, tentei enrolar aquele feitor, estava roubando, estava tentando roubar aquela diária. Muitas vezes acontece conosco nesses dias de hoje. Nós estamos tentando, às vezes, enganar a Deus, mas Deus não se engana. Nós estamos aqui, se está trabalhando ou não, mas Ele está de olho em nós. Ao passo que nós devemos estar de olho nele, vivendo através dele, ganhando o nosso dia a dia através dele. Então, irmãos, você foi chamado para esta obra, para a seara do Senhor. Trabalhe certo, viva certo, obedeça ao seu feitor, o dono da seara. Amém? E no fim do dia você terá os seus honorários certinho. Mas se não tiver, você vai estar perdendo o seu dia. Aonde é que nós vamos passar a eternidade? Nós temos a eternidade. E Jesus quer que nós passemos com Ele. Amada Igreja de Deus Pentecostal, Jardim Vista Alegre, Templo Santo, que Deus abençoa, que nós possamos retornar nossos dias maravilhosos, os cultos maravilhosos. Amém? Na unção e na graça do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais agora do que antes. Que Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus.